Turminha, bem-vindos à nossa aula de Educação Física para a terceira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação, que contará com programas diários para levar até você conhecimentos escolares. Eu sou a professora Silvana Thaís e falarei sobre esporte e tecnologia, conteúdo importante para estudantes da terceira série do ensino médio. Expectativa de aprendizagem para vocês. Competência da área 9. Entender os princípios, a natureza, a função e o impacto das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida pessoal e social. No desenvolvimento do conhecimento, associando aos conhecimentos científicos, as linguagens que lhes dão suporte e demais tecnologias ao processo de produção e aos problemas que se propõe a solucionar. Habilidade 30, relacionar as tecnologias de comunicação e informação ao desenvolvimento da sociedade e aos conhecimentos que elas produzem. Reconhecer o impacto tecnológico na cultura corporal do indivíduo e da sociedade. Vamos lá? Gente, falar sobre esporte e tecnologia, a gente tem dois caminhos. Eu sempre que trago nas minhas aulas para vocês, eu mostro duas vertentes para vocês entenderem aí como a educação física é ampla e aonde ela pode estar perpassando aí. De esporte e tecnologia, a gente vai tratar do empenho esportivo e da regulação esportiva. Você vai me perguntar, professora, o que é essa relação do esporte com a tecnologia? Onde que a tecnologia entra no esporte? Como eu disse, dentro do empenho esportivo, que é o desenvolvimento do atleta, e dentro da regulação esportiva, que é onde tem as regras, que é colocado para que você entenda ou melhore a execução da competição. Vamos falar primeiramente da tecnologia dentro do empenho esportivo. Então, eu trouxe para vocês 5 exemplos. O exemplo da adaptação, o exemplo dos alimentos, o exemplo da estatística, dos simuladores e do vestuário. Vou destrinchar e falar pedacinho por pedacinho para vocês. Vamos lá, falando de adaptação. Como vocês podem ver aqui na figurinha, a gente tem no processo de adaptação, é muito mais fácil da gente perceber nas Paralimpíadas, relacionado aos atletas paralímpicos. Por quê? Porque essas adaptações são as formas que são encontradas para deixar a estrutura da pessoa, né, da forma mais semelhante a o que a gente percebe como convencional. Então, por exemplo, se é um amputado, existe uma adaptação mecânica, tecnológica, para que ele consiga aproximar do que é dito normal. Essa é uma relação com adaptação. Daí vocês podem perceber nas figurinhas, aqui, ó, que a gente tem vários modelos de adaptação. Falando de tecnologia dos alimentos, vocês provavelmente já devem ter ouvido falar sobre isolar proteínas, isolar vitaminas também, medicamentos que são ligados à vitamina, que precisa tomar essas vitaminas ou as proteínas, whey protein, isso está muito vigente aí no mercado. Isso é um processo tecnológico relacionado à alimentação, onde você pega o alimento, trabalha com ele dentro da tecnologia e separa aquilo que é importante para o seu corpo. Para os atletas, isso é muito importante, porque faz uma avaliação nutricional e passa a perceber qual que é a real necessidade desse atleta para que ele consiga chegar a um desempenho melhor. Na estatística, isso é muito usado hoje, não existe uma equipe de alto rendimento hoje que não tem uma estrutura voltada com a estatística. Estão lá os matemáticos tentando se organizar, que fazem toda a análise do jogo, a quantidade de pontos, o quantitativo de erros, de acerto, e faz um planejamento estatístico através da tecnologia para fazer com que aquela equipe consiga o seu maior rendimento. Os simuladores. Ficou divertido essas figurinhas, né? Com relação aos simuladores, é onde o espaço em que você coloca o indivíduo para que ele consiga simular
algo mais próximo daquilo que ele vai vivenciar dentro da competição para que ele se desenvolva. Então, eu crio um cenário simulatório com o simulador para que o indivíduo ali consiga trabalhar de tal forma que ele aproxime de uma realidade de alto padrão, para que no dia da competição ou no momento da competição ele consiga alcançar esse espaço aí. Vestuário. Gente, esse exemplo que eu quero dar é muito interessante. Há uns 4 anos atrás, 4 a 5 anos atrás, ficou em alta, 4 ou 5 não, mais, por volta de 6 anos, na penúltima Olimpíada, já na Olimpíada do Brasil, já não estava autorizado mais. Ficou muito em voga as roupas de tubarão para natação. Eram uns macacões em que simulava o tecido da pele de tubarão. Aquilo era de uma tecnologia tão grande, houve um envolvimento tão grande dos atletas que o rendimento deles foi acima do normal. Foi tão acima do normal que na Olimpíada do Brasil eles já aboliram esse modelo de roupa. Por quê? Porque o uso da tecnologia passou a ser tão eficaz que tirou a naturalidade e o processo de igualdade dentro da competição. Então, foi abolido aí a questão das roupas de tubarão para natação, que é um exemplo de vestimenta tecnológica. Isso acontece também, essa vestimenta tecnológica, no futebol, a camisa que transpira menos, que é todo um estudo tecnológico para desenvolver esse tecido. Vamos falar agora do segundo ponto, que é a relação com a regulação esportiva. A gente tem 4 caminhos. Um é o VAR, que vocês conhecem muito bem, o photo finish, o chip de corrida e os sensores de pontos. Também vou detalhar cada um para vocês. Vamos falar primeiramente do chip de corrida. O chip de corrida é um processo muito simples. Ele é amarrado no seu tênis, no tênis do corredor, e ele, assim que ele ultrapassa a linha de chegada, a tecnologia faz com que ele mapeie o tempo naquele momento, e assim que ele completa o percurso e volta naquele mesmo ponto, é calculado o tempo que ele passou por esse percurso. No próprio chip, com um aparelhinho também que fica no chão. Então, é a tecnologia para não necessitar da mão humana para poder fazer a mensuração aí da competição e ser de uma forma mais justa. Photo finish tem mais ou menos o mesmo princípio do chip do tênis. O que é isso, photo finish? É a foto que é feita mecanicamente, sem a mão do homem, com o mesmo processo do chip. Assim que passa pela linha de chegada, a foto dispara e é marcado ali naquele momento quem chegou primeiro, em segundo, sem intervenção diretamente do homem através de um processo tecnológico. Sensores de ponto, esse é muito interessante. Quando nós vemos algumas competições olímpicas, a gente fica sempre se perguntando, nossa, mas como marcou o ponto? Foi tão rápido? O que aconteceu? As roupas têm uma estrutura tecnológica que só de encostar já é marcado o ponto e tem toda uma estruturação tecnológica dentro daquela roupa que permite o suor, que permite a mensuração desse ponto, permite o ataque e tem esse caminho voltado que já aparece direto ali na tela, sem também a intervenção do homem, para que não tenha essa questão de, deu vantagem para um, ou o tempo do olho humano marcar certo ou errado, porque as coisas acontecem de uma forma muito rápida. Esse é o que vocês mais conhecem, né, galerinha? Porque tá aí ligado ao futebol, mas é o VAR. E a gente pode dizer que é o mecanismo mais simples. De todos os outros, vocês perceberam que eu falei que não há intervenção humana. Colocou lá, ligou, deixa as coisas acontecerem. O VAR não. Ele é o único, e é o que vocês mais conhecem, que tem essa intervenção humana. Para o VAR acontecer, é necessário que o árbitro apite, avise, aí volta todo o tape,
faz a conferência e é o homem que faz a intervenção inicial nessa parte da tecnologia para depois dar o resultado. É a única estrutura de tecnologia de regulação em que a intervenção do homem é mais forte do que a intervenção tecnológica. Então, galerinha, eu estou muito feliz de estar aqui com você e quero aproveitar esse momento para mandar um beijo para a Luísa e para a Laura, que são as filhas do professor Alejandro, que são nossas fiéis telespectadoras. Muito obrigada. Amanhã vocês terão aula para estudantes da primeira série do ensino médio, de Química com a professora Rose e de Biologia com o professor Luiz Carlos. Fiquem ligadinhos. Essas aulas serão transmitidas também pela rádio RBC FM 90,1 e rádio Brasil Central AM. Um beijo no coração, fiquem em casa e até a próxima!